Amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer a vida do pastor Márcio e da pastora Priscila pela confiança. Muito obrigada. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, através de nós. Amém? Hoje, eu queria falar um pouco sobre o dom de repartir. Quantos aqui sabiam que repartir é um dom do Senhor? Eu confesso que eu descobri tem pouco tempo que o ato de dar, de contribuir, de repartir, ele é um dom. Ele é tão válido como profetizar, como ensinar, como servir. O dom de repartir, ele é tão importante quanto. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, do 6 ao 8. Diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Repete comigo essa parte. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Nós cremos que todos nós, todo cristão cheio do Espírito Santo, ele deve exercer todos esses dons. Ele tem que profetizar, tem que ensinar, tem que servir. E tem que abençoar, queridos, tem que repartir, tem que compartilhar, tem que entregar. Isso é uma dádiva de Deus. Se a gente for olhar, o Senhor nos deu tantos talentos, tantas bênçãos. E quando a gente esconde esses talentos, quando a gente retém essas bênçãos, o que acontece? A Bíblia é clara sobre isso. A gente vê ali, né, na passagem, na parábola dos talentos, Jesus ensinando. Tinha um que ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1. E aquele que ganhou 5 e 2, eles multiplicaram o talento deles, eles usaram, eles usufruíram daquilo. Mas aquele que ganhou só 1, o que ele fez? Ele enterrou aquele talento, ele cavou um buraco. E quando o seu Senhor chegou para prestar conta, o que o Senhor falou para aqueles que tinham multiplicado? Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas aquele que não fez nada, que cavou, que escondeu o dinheiro, ele falou, servo mau e negligente. Arranca o talento dele e dê para o que tem 10. Ou seja, querido, se a gente não usufrui daquilo que Deus nos dá, ele tira de nós e dá para outra pessoa, aquela que está disposta a servir, a dar, a compartilhar. E eu estava hoje, me arrumando para vir, e o Senhor lembrou algo no meu coração. Eu lembro que quando o pastor Bonilla, hoje ele já está com o Senhor, ele veio aqui, ele entregou uma palavra para Giovana. Ele falou, eu acho que ela tinha 12 anos na época, e ele falou assim para ela, falou assim, quando você fizer 18 anos, você vai cantar, você vai gravar um CD, e através das músicas, muitas pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. E a Giovana, ela fez 18 anos e nada disso aconteceu. Sabe por quê? Porque ela pegou aquele talento dela e ela escondeu. Ela cavou um buraquinho e colocou ali. Ela optou e não fazer com que essa promessa se cumprisse na vida dela. Mas, graças a Deus, ela se arrependeu, hoje ela tem usado, os talentos que o Senhor tem dado a ela para trazer edificação, para trazer cura, para trazer libertação, eu creio nisso. Mas é isso que acontece, queridos, quando nós escondemos aquilo que nós temos. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Se eu posso abençoar, por que eu não vou abençoar? Se eu posso fazer uma visita, por que eu não vou fazer essa visita? Nós precisamos, porque nós recebemos graça, favor, conhecimento e habilidades do Senhor. E muitas vezes nós retemos essas bênçãos para nós.
Sendo que a gente pode o quê? Repartir com os nossos irmãos. Existe uma graça especial no repartir. Existe uma abundância no ato de dar. O que Jesus disse lá em Atos 20, 35, na parte B, vocês lembram? Jesus fala assim, ó. Há bênção maior em dar do que em receber. Em outra versão, fala a maior felicidade em dar do que em receber. E isso é tão verdade, eu não sei se vocês conseguem viver isso na essência, mas quando a gente faz algo que o Senhor coloca nos nossos corações, e a gente obedece, faz, é uma alegria que dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. Eu lembro que nesse Natal, eu pedi ao Senhor um direcionamento. Eu falei, Pai, eu quero abençoar uma família que precise. E o Senhor colocou essa família no meu coração. É algo simples, não era nada demais. E eu fui, né, eu comprei presentes para os filhos dessa família, para a pessoa, e eu fui lá entregar, queridos, a felicidade no rosto daquelas crianças. Nada nesse mundo podia comprar. Sabe, você fazer uma boa ação, você semear essa semente, que depois ela vai germinar, ela vai trazer vida, não só para a vida deles, de quem você abençoou, mas para as nossas vidas também. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Amém? E eu queria falar um pouco sobre esse dom maravilhoso. Às vezes você tem esse dom e você nem sabe que você tem. Ou às vezes você tem e você não sabe usar. Porque assim como qualquer outro dom, a gente precisa saber administrar, a gente precisa saber usar. Né? Porque senão, pensa, as necessidades elas são enormes. Existem casos de fatos necessários que as pessoas precisam de ajuda, mas também existem muitas pessoas espertas que usam de engano para conseguir conquistar algo. E se a gente for cair em qualquer um dessas ciladas, a gente não vai ter recurso para ajudar nas horas certas. Então, a gente precisa entender a usar os nossos dons. E a gente vai falar 4 características essenciais para aquela pessoa que tem o dom de repartir. Às vezes você tem o dom, mas você também não vê essa característica em você. Mas você vai aprender a usar essas características. Amém? A primeira característica é: a pessoa que possui o dom de repartir tem um discernimento que lhe permite detectar necessidades genuínas. Olha, tanto que isso é lindo, queridos. A pessoa que ela tem esse dom, ela sabe quando a causa é séria, quando ela precisa chegar junto. Sabe por quê? Porque é um dom espiritual. Então, a pessoa que tem esse dom, ela consegue enxergar a manipulação de longe, mais rápido que qualquer outra pessoa. Porque a gente sabe, né, quando tem uma pessoa que tem um coração generoso, eu, pelo menos, quando eu comecei a ler e a estudar um pouco sobre isso, aí eu já comecei a lembrar, no meu life group, fulano de tal é generoso, tem o dom de repartir, ciclano também tem, beltrano também. Muitas pessoas no nosso meio têm esse dom e, às vezes, a gente não sabe que nós temos. E aí, o que acontece? As pessoas que percebem que você tem um coração generoso, aqueles mais espertos, eles vão querer chegar perto de você e falar o quê? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Ah, esse mês eu não vou conseguir pagar minhas contas. Tudo isso querendo o quê? Querendo dar um 7-1 mesmo, né? Querendo dar uma indireta para que você, ficar com dó. Não, então tá bom, vou pagar as suas contas. Já aconteceu muito isso comigo. Muito mesmo. Eu já ajudei muitas pessoas que queria, porque eu cresci assim, eu cresci vendo meu pai extremamente generoso, minha mãe, e eu lembro que a gente tinha um tio, que ele chegava lá em casa, o filho dele morava com a gente, ele chegava lá em casa, falava que estava com fome, que não tinha nada para comer em casa, levava tudo lá de casa, os supermercados todos assim, ó, e sempre pedia. Uma vez ele morava no interior, a gente chegou na casa dele de surpresa, a despensa dele dava o triplo da nossa, gente. Era tudo que ele queria sugar, sabe? E nós temos que ter esse discernimento, você sabe por quê? Porque a pessoa que tem o dom de repartir, ela não é movida por necessidade, pelas emoções, ela é movida por propósito. Ela sabe a hora de repartir. Ela sabe que ela precisa repartir, porque ela reparte quando existe um propósito, quando a causa é válida.
Sabe, ela não vai repartir, porque ele está falando que está com fome. Não, será que ele está com fome mesmo? O porquê que ele está com fome? Sabe, a emoção ela não vai tomar conta do seu dom. É o propósito, é aquilo que o Senhor coloca no seu coração, é o discernimento. Por isso a importância de a gente trabalhar esse dom no Senhor, a gente orar e pedir, Senhor, me ajuda a trabalhar nesse dom, me ajuda a entender e a discernir ainda mais. O que eu posso fazer para melhorar? Sabe, eu não quero reter, porque às vezes a pessoa fala assim, então agora eu não vou dar, ela generaliza, eu não vou dar porque tem muito espertinho. Não, Deus quer que você dê. Sabe? E generosamente. Não é pouquinho, não. Ele quer que você dá e cada vez mais. Isso é lindo. Isso é lindo. Amém? O segundo ponto é a pessoa que tem o dom de repartir é econômica. E eu fiquei assim, uau, como assim, né? Assim, porque a pessoa que gosta de dar, será que ela é econômica? Mas eu entendi. Não é que ela é pão dura, não é que ela gosta de viver mal, mas a pessoa que tem o dom de repartir, ela não gosta de desperdício. Ela não vai ficar comprando 1000 roupas, sendo que ela não tem necessidade dela comprar roupa, porque ela pensa, ao invés de eu gastar esse dinheiro, eu vou abençoar o necessitado. Ao invés de eu desperdiçar essa comida, eu vou ali, vou fazer uma cesta e vou doar a cesta para aquele que está com fome. Sabe, ela não gasta o dinheiro porque ela tem. Eu vou gastar porque eu tenho. Eu posso gastar? O que me impede de gastar? Não, ela vai pensar, eu vou levar uma oferta especial para a igreja. O pastor acabou de falar, né? Nós tivemos uma reforma. E quantos aqui acham que essa reforma foi para o pastor Márcio? Não foi. Ele fez a reforma, ele pensou na reforma para nós, para a gente ter um momento ali de comunhão, para a gente ter mais espaço, para a gente ali poder estar conversando, ter um ambiente melhor para nós. E muitas vezes a gente pensa, eu não vou dar, a igreja é próspera. Glória a Deus que a igreja é próspera, mas nós precisamos ter esse coração que dê, a gente precisa dar sim, queridos. Não só eu, a gente não tem que esperar só fulano e ciclano ou beltrano dar, não. Todos nós temos que ter esse coração. A gente tem que buscar no Senhor. Sabe, você sabe qual que é o erro? Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou doar porque eu sei que já tem gente que doa. Eu sei que tem gente que é generoso. Mas isso é um engano, você sabe por quê? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios 9:7. Vamos ver o que a Bíblia fala. Em 9:7. Fala assim, cada um, não fala só os generosos, ou só os que possuem o dom de repartir. Ela fala assim, cada um contribui conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, é cada um, somos todos. Todos nós temos que ofertar, todos nós temos que dizimar, todos nós temos que dar as nossas primícias. Tem uma frase que eu quero que vocês leiam ela junto comigo, porque a gente tem que praticar, queridos. Como que a gente vai praticar isso no nosso coração? É a gente falando, é a gente declarando, é a gente dando pequenos passos, sabe? Hoje eu vou ofertar na vida de uma pessoa, por exemplo, com uma comida. Amanhã eu já posso fazer algo mais, sabe? É a gente nos desafiar, cada vez eu ir um pouco mais longe. E a frase diz o seguinte, dê o dízimo com fidelidade, ofertas com generosidade, primícias com gratidão e todos com muita alegria. Agora eu gostaria que vocês falassem. Pode falar. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. O nosso coração ele tem que se alegrar. Ele precisa se alegrar, sabe? Quando a gente ajuda, quando a gente doa, quando a gente é bênção. E muitas vezes também não precisa ser necessariamente, por exemplo, hoje eu não posso dar, hoje eu não tenho dinheiro, né? Eu estou apertada. Mas dá o seu tempo, sabe? Dá o seu conhecimento, dá o trabalho das suas mãos, dá o seu coração. Sabe, tem tantas coisas que a gente pode repartir. A sua experiência, aquela experiência que mudou a sua vida. Sabe, essa sim você pode contribuir, você pode repartir.
na vida do seu irmão, na vida do seu próximo, na vida dos seus filhos. Como eu falei para vocês, graças a Deus, para mim, às vezes, é mais fácil eu ter um coração generoso, porque eu vim de um lar assim. Queridos, comece a praticar isso na sua casa. Passe isso para os seus filhos. Ensine os seus filhos que é melhor dar do que receber. Sabe? Isso é tremendo. A gente tenta praticar isso na nossa casa. A gente sempre tentou fazer isso na vida dos nossos filhos. A gente sempre ensinou a eles a dar aquilo que eles tinham para os amigos. Sabe? Assim, se eles tinham muito brinquedo, a gente sempre fazia com que o Dani e a Giovana separassem e doassem. Isso sempre foi uma prática na nossa casa. Para que eles, quando eles estivessem grandes, eles não tivessem dificuldade. E hoje a gente vê esses frutos na vida deles. A gente vê, o Dani, ele não tem dificuldade nenhuma de abençoar as pessoas. A Giovana, ela não tem dificuldade nenhuma de abençoar as pessoas, porque eles aprenderam dentro da nossa casa. Sabe? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Eu quero passar isso para os meus netos. Sabe? Eu quero ensinar os meus netos a ter esse coração. Minha avó tinha, a mãe do meu pai, ela tinha esse coração. Sabe? E quando eu lembro, isso traz uma alegria ao meu coração, de saber que aquilo que ela ensinou para o meu pai passou para a gente, que é algo bíblico, é algo do Senhor, é algo que o Senhor espera de nós. É um dom, querido, isso é tão precioso. Quando a gente para e pensa, isso não vem do homem, mas vem de Deus. Se a gente for olhar, né, o que João 3,16 diz? Deus deu o Filho dele. Deus deu, gente, Ele deu, isso é bíblico. O ato de dar, ele vem de Deus, ele vem de Jesus e vem para nós praticarmos. A gente tem que praticar isso aonde nós estivermos. Amém? O próximo ponto a próxima característica, a característica 3, é: quem tem o dom de repartir não é necessariamente uma pessoa rica. Às vezes a gente pensa, né? Não, mas eu não posso repartir, eu não tenho nem para mim praticamente, como que eu vou repartir? Mas vamos ler a Bíblia. A Bíblia é nosso guia, amém, queridos? Quem crê aqui que a Bíblia é nosso manual? Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, que diz o seguinte: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. E com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar das ajudas para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo, ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Queridos, olha isso, olha esse coração. Em outra versão falam que eles viviam em extrema pobreza. Em extrema pobreza. E aqui fala que eles eles deram a oferta com grande generosidade. Isso é muito lindo, queridos, porque eles tiraram deles. Se eles estavam com extrema pobreza, eles tiraram daquilo que era deles, às vezes tiraram dos filhos, para dar aos profetas, para dar àqueles que estavam ensinando a palavra, aqueles que estavam abençoando. Eles não reteram o que eles tinham só para eles, eles passaram para frente. E é tão interessante quando a gente entende isso, porque quando a gente entende isso, a gente nunca vai ter falta de nada. Porque quanto mais nós damos, mais nós vamos tendo. Quanto mais nós damos, mais nós iremos ter. Essa é a matemática do Senhor, queridos. Na matemática de Deus, quanto mais você dá, mais você vai ter. Você vai ter bênção, você vai ter paz, você vai ter prosperidade. Vai ter abundância de alegria, nada vai te faltar. Sabe? Eu lembro uma vez a pastora falou que ela deu uma oferta grande de sacrifício
E ela falou assim, eu consigo ver as bênçãos não só sobre as nossas vidas financeiras, mas sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha família. Queridos, a gente pensa que às vezes se a gente dá dinheiro, se a gente oferta para o Senhor, a bênção vai vir só na área financeira. Não, ela vai vir em todas as áreas. Sabe, ela vai vir, a bênção vem sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre tudo que a gente faz. Porque Deus, Ele é lindo. Sabe por quê? Porque primeiro começa no coração. Foi a primeira ministração dessa série. Quando o Júnior abriu, tudo é sobre o coração. Tudo começa ali. E às vezes se você pensa assim, mas eu não consigo, Camila, o que eu posso fazer? Queridos, entregar para Deus. É orar, Senhor, me ajuda a ter esse coração. Sabe, a melhor coisa que nós temos é desejar, é almejar um dom do Senhor. E Ele tem prazer em nos dar. Ainda mais o dom de fazer o bem, o dom de compartilhar, de repartir. Ele vai ter prazer em dar esse dom para você, em ativar isso dentro do seu coração. Existem tantas necessidades, queridos. Tantas necessidades. E muitas vezes nós estamos aqui no nosso conforto, fazendo aquilo que nós queremos. Existem missionários, sabe, para o mundo afora, sendo torturados por amor a Jesus, passando fome por amor a Jesus, sabe? E muitas vezes, se você não pode ir, o seu recurso pode, né? Eu tenho 2 filhos, o Daniel, a Giovana, mas eu tenho também filhos que eu sustento financeiramente, que eu nem conheço. Mas o nosso dinheiro está indo lá todo mês para abençoar, sabe? Para gerar vida na vida deles. Aquelas pessoas pobres, daqueles países na África, sabe? E é isso que nós devemos fazer. Não é pensar só no nosso hoje, no nosso oba-oba, eu vou construir, eu preciso deixar os meus filhos bem. Não, eu preciso dividir, eu preciso repartir, eu preciso entregar. E toda entrega, ela precisa de um ato de fé, você precisa ter fé, eu preciso ter fé no meu coração. Porque não é fácil, queridos, não é fácil, eu sei que não é. É fácil, às vezes, você dá $1, você dá $10, $100, mas quando o Senhor te pede mais? Não é fácil. Nesse livro, o autor ele escreveu um exemplo que uma família, o Senhor pediu tudo que eles tinham. Se o Senhor pedisse tudo que você tem, você daria? Para e pensa. Você seria obediente? Você daria tudo que você tem? Você venderia a sua casa, moraria numa casa bem menor, para dar tudo para o Senhor? Pois bem, uma família, o Senhor pediu tudo para eles. E eles ficaram tristes, porque era muita coisa. Mas sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um cheque, queridos, e eles entregaram ao pastor. Só que Deus, Ele é tão lindo, porque Ele quer o quê? Ele quer o dinheiro daquela família? Não, Ele quer o coração. Sabe o que Ele fez? Ele já tinha preparado o pastor, que quando ele recebesse aquele cheque, ele iria rasgar. Mas a família não sabia disso. Ela passou pela prova, e ela deu tudo o que ela tinha. O autor do livro, ele fala que eles entregaram até de cabeça baixa. Eu imagino que deve ter sido bem difícil, né? Misericórdia. Aí ele foi e entregou, e o pastor falou que até hoje ele não sabe o valor daquele cheque, porque o Senhor não permitiu nem que ele olhasse. Ele foi, rasgou o cheque. E aquela família, ela passou na prova do Senhor. E lá fala que eles superabundaram, que eles estão muito além do que eles estavam, porque eles confiaram no Senhor. Mesmo que se fosse no caso do pastor ficar com aquele dinheiro, eles entregaram na confiança que Deus iria prover na vida deles. A gente vê isso na vida de Abraão. Abraão, quando foi entregar Isaac, ele cria que Deus iria fazer algo na vida dele. E Deus fez. É essa fé, é essa confiança que nós temos que ter quando nós vamos dar algo ao Senhor. Sabe, queridos, a gente não tem que olhar para o dinheiro, a gente não tem que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para a nossa família. Mas se eu der meus filhos, vai passar necessidade. Não, a gente tem que olhar para Cristo.
Eu vou dar, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai me levar a um lugar que eu nunca experimentei na minha vida. E é esse lugar que eu quero estar. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Amém? A outra característica é: a pessoa que tem o dom de repartir não devem ser curativos, elas devem ser a cura. Como assim, né? Curativo? Às vezes, a pessoa ela quer ofertar na vida de uma família, mas se eu ofertar esse mês, não vai fazer diferença. O próximo mês eu vou ter que ajudar novamente. O próximo mês eu vou ter que ajudar novamente. O próximo e assim em diante. Por quê? Porque existe uma disfunção ali. Às vezes, essa pessoa necessitada, ela não é uma dizimista fiel. E quando você não é um dizimista fiel, você está roubando a Deus. A Bíblia fala isso, não sou eu que falo. Sabe? Aí existe uma lacuna. O seu dinheiro entra e automaticamente ele sai. Ele some. Ele some. Porque não existe proteção. Você não está sendo fiel ao Senhor no dízimo e na oferta. E como que nós vamos ajudar uma pessoa assim, financeiramente? Porque não vai adiantar, o devorador ele está ali, ele vai pegar. Queridos, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós precisamos ajustar essas áreas nas nossas vidas, porque isso não é brincadeira. Se está na palavra é porque é sério, é porque nós precisamos aprender, é porque nós precisamos praticar. Ou às vezes digamos que a pessoa ela é uma dizimista fiel, mas ela gasta muito mais daquilo que ela ganha. E aí? O que adianta você ir lá e repartir aquilo que você tem para ela? A pessoa que tem o dom, ela quer repartir, ela quer abençoar, ela quer semear, ela quer depositar e entregar numa terra que frutifica, numa terra fértil. Ela não vai entregar num lugar que está cheio de bagunça. Sabe, ela vai mapear, ela vai descobrir o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Por que a sua vida é sempre assim? Né? Vamos fazer os cálculos. Quanto que você gasta por mês e quanto você ganha por mês? Você precisa ser organizado. Nós precisamos nos organizar nessa área. Você sabe por quê? Porque quanto mais nós nos organizamos, mais nós vamos ter condições de repartir aquilo que nós temos. Então, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos entender que as nossas finanças, elas pertencem ao Senhor. É Ele que te dá disposição. É Ele que te dá saúde, inteligência, coragem. É Ele que abre as portas de trabalho. Nada vem de nós, queridos. Tudo vem do Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ajustar as nossas vidas. E quando isso acontece, quando a pessoa ela é desregrada, ela não tem um compromisso nos dízimos e nas ofertas. Você que tem o dom de repartir, você vai repartir conhecimento, experiência e falar: olha, eu não posso te ajudar financeiramente, porque não vai adiantar, mas eu posso te dar o caminho, sabe? Eu posso te falar: seja fiel ao Senhor, sabe? Organiza as suas finanças, gaste menos, corta. No início desse ano, o Júnior falou: Camila, a gente está gastando demais, vamos fazer alguns cortes. A gente saiu cortando. Ele pagava academia para mim, eu nunca ia, né? Aí, não sei porquê. Mas aí eu falei assim: então me tira da academia, a gente está pagando, a gente está rasgando esse dinheiro, queridos. Eu poderia dar esse dinheiro para outra pessoa, ajudando. Aí a gente foi fazendo cortes. Aí eu falei para ele assim: não, mas tem coisa que eu não quero cortar. Ele falou assim: vamos ver como que vai ser. E tinha coisas que para mim eram importantes, eu não cortei, mas aquelas que não eram importantes, eu saí cortando, ele saiu cortando, sabe? E nós precisamos fazer isso. Se você está tendo uma vida financeira boa, agradável, não. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. O que adianta? Não é porque eu posso que eu vou rasgar, que eu vou desperdiçar. Não, eu vou juntar para que eu possa dar, né, ter a oportunidade de dar para os meus irmãos.
Amém? Então, essas foram as 4 características que eu separei das pessoas que têm o dom de repartir. Às vezes você pode pensar assim, Camila, mas eu não consigo enxergar essas características em mim. Eu vou até dar um exemplo. Eu estudando, sabe, assim, porque eu acho que eu meio que achava que eu tinha o dom de repartir. Aí virou uma característica. A pessoa que tem o dom de repartir é super econômica. Eu virei para o pastor e falei assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Eu falei assim, o senhor acha que eu tenho o dom de repartir? Aí ele falou assim, eu acho. Eu falei assim, mas eu não sou econômica. Ele falou assim, é porque você precisa ajustar essa área na sua vida. Então, às vezes você pode pensar, eu não me vejo, eu não sou assim como essas características. Mas, às vezes, o dom está dentro de você. Ele precisa ser ativado e você precisa trabalhar essas características na sua vida. Queridas, depois que eu li esse livro, o Júnior, ele sabe disso. Minha vontade de ajudar os necessitados, a igreja, os missionários, ela aumentou tanto, 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 que eu tive aquele desejo de parar de desperdiçar, sabe? Aquele desejo de parar de gastar de qualquer jeito, sabe? Sabe aquele exemplo que eu dei? A pessoa, quando ela tem o dom de repartir, ela não sai comprando roupas demais. Eu tenho muita roupa, a metade do meu closet eu nunca usei. E eu virei para ele e falei assim, eu não vou fazer isso mais. Porque ao invés de fazer isso, eu vou plantar numa terra que vai frutificar. Amém? Que esse possa ser o desejo do meu e do seu coração. Que nós possamos confiar e obedecer no Senhor. Sabe? Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Se você é uma pessoa que você quer ter um estilo de vida de uma pessoa que dá, então você precisa fazer ajustes que lhe permitam a dar, a abençoar, a repartir. Vocês já viram aquelas pessoas que, todas as vezes que tem alguma coisa extra na igreja, que às vezes vem pessoas para a gente poder ofertar, ou tem alguma família que chega necessitada e a gente pede ajuda, e a pessoa sempre fala assim, ai, eu queria tanto ajudar, mas eu não posso. Na verdade, elas nunca podem. Elas sempre compram roupas novas, elas sempre comem em restaurantes, elas sempre vão ao salão, faça a unha, seu cabelo, compra videogame, os maridos, videogame novo, televisão. Mas na hora de ofertar, uma oferta, às vezes é fiel no dízimo, às vezes é fiel até na oferta. Mas aquela oferta extra, sabe? Um pregador que veio aqui, que nos edificou, que às vezes é tão necessário a gente, como igreja, entender que precisa dar uma oferta extra para aquela pessoa, para aquele evento, para aquela situação. A pessoa, ela nunca pode. Ela nunca tem dinheiro. Porque ela não tem um estilo de vida de dar. Então, nós precisamos, queridos, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos entender a importância disso. Se necessário é fazer ajustes, vamos fazer ajustes, sabe? Se eu comprava muito no supermercado, compra menos. Compra menos. Para que você possa frutificar na vida de alguém. Para que você possa abençoar aqui na sua igreja. Sabe? Isso é tão importante, isso é tão necessário. Isso é muito necessário. Nós precisamos praticar o ato de doar. O ato da generosidade. Queridos, isso é uma prática. Isso não vem de nós, isso vem de Deus para nós. Precisamos praticar. Precisamos praticar. Às vezes você pode pensar, Camila, eu já dou, eu já ajudo, eu dou o dízimo. Queridos, não cai nesse engano, não. Porque o dízimo você não dá, não, você devolve. Você devolve o dízimo para o Senhor, ele não é seu, ele é de Deus. Você devolve o dízimo. E as ofertas, sim, você dá à sua igreja. E às pessoas que o Espírito Santo impeliu, ou situações que o Espírito Santo impeliu em seu coração para ofertar. Amém? Aleluia.
Eu vi aqui uma frase que eu anotei do livro que fala: o ato de dar toca o cerne de muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Queridos, nós não temos a dimensão e nem o conhecimento do que Deus pode fazer quando nós damos. A primeira coisa, o Senhor, Ele quer operar um milagre. Ele quer operar um milagre nas nossas vidas, no nosso coração, na área financeira, em obediência. Sabe, Ele quer que nós obedecemos Ele. Eu passei por uma experiência, uma pessoa tão generosa, passei por uma experiência há um tempo atrás. O Senhor, Ele trouxe uma impressão ao meu coração para me ofertar na vida de 2 pessoas. Um valor alto, que nunca tinha acontecido antes. E eu ofertei na vida de uma pessoa eu conhecia e a outra não tanto. E eu ofertei na vida da pessoa que eu conhecia. E a pessoa que eu não conhecia, eu falei, eu vou ofertar a semana que vem. Como os valores eram bem altos, eu não estava preparada psicologicamente. E eu deixei para ofertar depois. O que aconteceu? Eu fui deixando. Aí na outra semana eu falei assim, essa semana eu preciso fazer algumas coisas, na outra semana eu oferto. Eu falei para o Júnior, amor, o Senhor colocou no meu coração para me ofertar. Ele falou, faça. Eu, tá bom. Aí o dinheiro não estava dando para me fazer, porque eu estava fazendo aquilo que agradava o meu coração, as minhas necessidades. Aí, o tempo foi passando e eu não ofertei. E aquilo trouxe uma profunda tristeza em mim. E eu deixei passar, fui passando e fui me enganando, queridas. Eu falava, não, mas ainda dá tempo, eu vou ofertar depois. E esse depois nunca chegava. E eu não confiei, e eu não obedeci. Porque, às vezes, assim, não é fácil a gente nos expor aqui, mas eu quero falar isso de exemplo para você, que sirva de exemplo para você, que você não caia, sabe, no mesmo erro que eu. Porque quando a gente confia no Senhor, e quando a gente obedece, principalmente, queridos, nessa área financeira, a resposta ela precisa ser imediata. Ela precisa ser instantânea. Você sabe por quê? Porque se a gente esperar um pouquinho, Satanás ele vai tentar nos convencer a fazer tudo aquilo que Deus nos pediu para fazer, a não fazer tudo aquilo que Deus nos pediu para fazer. E você sabe o que aconteceu? Eu deixei de experimentar um lugar em Deus, de confiança, sem reservas. Eu deixei, queridos, de experimentar uma bênção, de ir mais profundo em Deus. E eu nunca achei que isso seria possível acontecer comigo. E aconteceu. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Nós precisamos ter uma obediência imediata. Nós não podemos esperar. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão soberano que Ele sabe a debilidade de todo homem. Ele sabe que o bolso, que as finanças, que o dinheiro, ele mexe com o coração do homem. Então nós não podemos, nós temos que obedecer ao Senhor, porque traz vergonha. Eu espero em nome de Jesus, que todos nós possamos ser obedientes ao Senhor. E sabe o que aconteceu? A pessoa, ela não deixou de fazer o que ela iria fazer porque eu não ofertei. Mas o Senhor levantou outras pessoas na vida dele para ofertar. E ele fez tudo aquilo que ele queria fazer. E eu não. Eu não fui essa semente. Eu espero em Deus que vocês nunca passem por isso. Foi uma lição na minha vida, queridos. E eu peço a Deus que eu nunca mais passe por isso novamente. Porque
que farei eu com tudo que o Senhor tem feito? Por que eu estou retendo só para mim as bênçãos do Senhor? Eu me considero uma pessoa abençoada. E eu não estou falando de finanças, não. Mas eu não passei. Que você possa, em nome de Jesus, ouvir a voz do Senhor e ser obediente. Que você possa ter esse coração, que você possa desejar esse coração, sabe, de doar, de abençoar, de lançar, de entregar, com ato de fé. Tenha fé. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria ler o último versículo, que está em 1 Timóteo 6:18. Queria que vocês abrissem para mim. 1 Timóteo 6:18. Que diz o seguinte: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Amém? Vamos orar nesta hora. Abra o seu coração diante do Senhor. Pede a Ele, para que Ele possa colocar esse desejo no seu coração, de abençoar, de repartir, de entregar. Sabe, que não venha ter nenhum empecilho, que a sua situação financeira atual não venha impedir você de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, de você lançar a sua semente no reino, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos, meu Pai, e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, esquadrinhar os nossos corações, Deus, que o Senhor venha nos mostrar, Espírito Santo, a necessidade, Pai, que nós temos, Senhor, de praticar, Senhor, aquilo que é bom, Senhor, de praticar como a Tua palavra diz, o ato de dar, a maior felicidade em dar do que receber, meu Pai, que essa possa ser uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, meu Deus, que nós possamos dar, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, com liberalidade, Senhor, com generosidade, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o nosso coração possa ser aberto, Pai, para, Senhor, semear na Tua casa, Senhor, para sentir as necessidades, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em lugares certos, em terras férteis, Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalha, Senhor, produza em nós o desejo, Senhor, de repartir, produza em nós esse dom, Pai, em nome de Jesus, que possamos trabalhar neste dom em conjunto, Senhor, com alegria, com gratidão ao Senhor, meu Pai, porque é o Senhor que nos abençoa, porque é o Senhor, meu Pai, que nos dá, Senhor Deus, generosamente, Senhor, o Senhor deu tudo para nós, meu Pai, o Senhor deu o Teu único Filho em amor a nós, meu Pai, o Senhor nos deu vida e vida em abundância, Pai, e nós queremos de fato viver, Senhor, essa verdade, nós queremos viver a vida abundante do Senhor, meu Pai, queremos, Senhor Deus, ter o nosso coração generoso para com Teu reino, Pai, em nome de Jesus, nos dê oportunidade, Senhor, nos dê oportunidade de semear, Pai, em nome de Jesus, Pai, aonde o Senhor determinar, Pai, que o Senhor possa ver em nós, Pai, pessoas com o coração, Senhor, que dilata, em repartir, Senhor, em contribuir, tanto na Tua casa, Pai, quanto aos necessitados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.